crianças! Bom, vamos estudar história? Página 39 e 40, que a tia vai falar sobre essas páginas que vocês terão que ler, tá? Porque vocês irão responder a página 43, apenas as atividades 1, 3 e 4, certo? Bom, então vamos lá. Transformações ocorridas nas cidades. Nos dias de hoje, o nível de urbanização dos ambientes aumentou muito em relação aos primeiros tempos da humanidade. O que a gente sabe sobre os primeiros tempos da humanidade? Bom, as pessoas, os grupos de pessoas que viviam, né? Eles eram o quê? Nômades. O que são nômades? São pessoas que viviam à procura de alimentos, à procura de abrigos, sem moradia fixa, certo? Mas com o passar do tempo, né, eles foram descobrindo, foram se juntando, né, convivendo entre si, cada um com suas ideias, e isso não foi de um dia para o outro, foi com muito tempo mesmo, né, com o passar dos anos. Eles adquiriram conhecimentos, por exemplo, começaram a plantar, tá? Através desse plantio, fez com que as pessoas fixassem lugar, moradia, porque através desse plantio eles retiravam seus alimentos. E eles escolheram a fazer isso perto de rios, porque com a água do rio eles cuidavam das plantações, né? Cuidavam das criações. E aí foi desenvolvendo, né? Que é chamado de quê? De agricultura. E através da agricultura começou a se ter os assentamentos humanos, os primeiros assentamentos humanos. O que é isso, professora? Bom, as comunidades, né? As pequenas aldeias onde moravam esse grupo de pessoas. Eles plantavam e como a plantação deles estava muito bem, começou a sobrar, não é assim? Exceder esses alimentos. E através desse excedente de alimentos, começou uma comunicação entre esses grupos humanos que já tinham vários. Eles começaram uma comunicação por quê? Através do comércio, porque eles começaram a trocar esse excedente de alimentos que eles tinham, tá? E aí, através disso, foi tendo uma evolução a cada dia. Começaram a trocar entre eles, né, por produtos. Depois foi surgindo várias regras, foi aonde surgiu a política, porque através da política que se formou as cidades, né? O que é a política? A política são regras de convivência entre eles. Então, surgiram as primeiras cidades assim. E aí foi só evoluindo. Através dessa troca surgiram as moedas e a evolução continuou. Através dessa evolução, eles começaram a comercializar, né? A desenvolver outras coisas, como se alguém tinha muito algodão, por exemplo, né? Fazia uma lavoura de algodão, essa pessoa começou a fazer tecidos, começou a fazer linhas, produzindo. Quem criava cordeiro, carneirinhos, tirava a lã que fazia com que essa lã se transformasse em tecido também. Não era assim? E assim foram surgindo, foram evoluindo a cada dia. Aí surgiram as primeiras indústrias, né? As cidades começaram o quê? A serem industrializadas. E isso já bem muito longe, né, gente? Ficou para trás. Lá daquele povo lá atrás, na pré-história, né? Muito atrás. Foi muito tempo mesmo. Já no século XVIII é que teve a Revolução Industrial. O que é isso, professora? Revolução Industrial? Onde as cidades, né, tinham grandes indústrias. Professora, mas cidade não é conhecida pela quantidade de pessoas que tem nela? Não. Às vezes, né, uma cidade tinha menos pessoas, mas tinha um maior grupo de comércio, um maior grupo de industrialização. Aí surgiu, né, a necessidade das políticas, onde governavam, né, suas cidades. Aí foram surgindo ao longo do tempo até chegar o que temos, né,
Hoje que temos os governadores, os presidentes, e que é necessário para governar, né, gente? Um povo, uma população, certo? Bom, com a evolução, né, com as transformações ocorridas, que a tia quer falar aqui para vocês, que quando a tia, né, era criança, para hoje, já teve uma grande evolução, uma grande transformação, porque tem lugares que a tia conhece na nossa cidade que não tinha uma casa, era pasto, né? Se criava gado, era um pasto de ter gados lá para pastarem, para criação dos animais, roças, né? Fazendas aqui em volta da cidade, que hoje é o quê? São setores, né? Urbanos, onde tem várias casas, certo? Então, quer dizer, isso são as transformações. Aqui na nossa cidade mesmo, aqui perto da nossa escola, a nossa igreja aqui, né? Perto da nossa escola, ela era bem diferente. Ela era menor, ela foi reconstruída. Então, quer dizer, houve várias transformações. Ruas sem asfaltos. Hoje, a maioria das ruas onde a gente vai tem asfalto, certo? A não ser aqueles setores bem distantes, novos, né? Que abriram por agora. Mas tem muitas transformações ocorridas aqui para nós também. Que se vocês conversarem com o papai, ou com a mamãe, ou com a vovó, eles vão dizer isso para vocês, tá? E essas transformações eram visíveis. E vocês que são crianças podem prestar atenção que ao longo do tempo que vocês vão crescendo, vocês vão ver essas transformações, tá? Que vão ser ocorridas através dos anos, o tempo, tá? Tudo depende do tempo. Mas a atividade que vocês farão está aqui, ó. Número 1. As primeiras cidades se formaram perto de rios, né? De fluxos abundantes de água. Será por quê? Porque a gente precisa da água. Não existe nenhum ser vivo, né? Que vive sem a água. Por isso, hoje em dia, é uma escolha mais longe um pouquinho do rio. Mas as cidades mais antigas são bem perto dos rios. Ou, às vezes, elas cresceram em volta dos rios que atravessam, né? O rio se tornou ali uma divisão, está no meio da cidade, certo? Existem muitas cidades, como a cidade de Goiás, tá? Ali tem um rio ali, ó. Isso por quê? Porque essa cidade é bem antiga, né? Foi criada ali bem perto do rio. Por quê? Por causa da água. Então, todas as cidades, os lugares que são construídos, vão ser perto da água, porque nós somos seres vivos, né? Como as plantas, os animais, nós, seres humanos, necessitamos muito da água. Principalmente para as plantações agrícolas, tá bom? Onde eles retiram a água para termos alimento em abundância, certo? Bom, então vocês vão ler aí, vão responder para a tia. Espero que vocês consigam. Se precisar é só ligar. Beijo, até mais!